A paz do Senhor. Revelação. É válido ainda para os dias de hoje? O que a Bíblia nos fala sobre revelação? Toda revelação dada vem de Deus. Revelação, basicamente, ela tem o mesmo significado que profecia. Porque revelação, você está revelando algo sobre a vida da pessoa, ou está revelando algo sobre o Brasil ou sobre o mundo. E profecia também. Você está profetizando algo que vai acontecer na vida de alguém, ou está profetizando algo que vai acontecer no Brasil ou no mundo. Mas a revelação continua valendo. Vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6 e o versículo 26. Agora, porém, irmãos, se eu vos ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação. Então, eu entendo pela palavra de Deus, pelo que o apóstolo Paulo falou, que dom de revelação é válido para os tempos de hoje. E que você não vê na Bíblia a proibição do dom de revelação. Então os dons que se encontram em 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo explica melhor sobre este assunto, eles ainda são válidos para os dias de hoje. Bem como o de falar em línguas, como interpretar línguas, dons de socorro, dons de profecia, dons de revelação, entre outros. Toda revelação é de Deus, irmão Fabiano. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22 diz assim: que se o tal profeta, que se intitula homem de Deus, que se diz homem de Deus, falar algo que vai acontecer na vida dessa pessoa, ou daquela pessoa, ou no Brasil, ou no mundo, e isto não acontecer, o que o tal profeta falou, não veio de Deus, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Então, nem toda revelação é de Deus, veio de Deus. Porque quando o profeta falar algo que vai acontecer na vida dessa pessoa, ou daquela pessoa, ou no Brasil, ou no mundo, e realmente acontecer o que ele falou antecipadamente, realmente isto veio de Deus. E olha, o que eu tenho visto por aí, nesses últimos tempos, é uma profetada atrás da outra. Pessoas que se deixam ser enganadas, iludidas, por pessoas que se dizem pastores, pessoas famosas ou anônimas, falando, profetizando algo que não veio de Deus, que não é de Deus. Os últimos vídeos que eu acompanhei sobre profecias e revelação, na verdade eu assisto para análise, para ver se está em conformidade com a palavra de Deus ou não. E as últimas profecias, revelações que eu vi, que são diversas, de diversas pessoas, homens e mulheres, não me surpreenderam, não me convenceram, nem um pouco. Nada mais foi de que profetada, ou nada mais do que repetição do que está escrito na Bíblia. Entende? Então, assim, pessoas que dizem assim, que profecia é revelação para o Brasil, tristeza e dor para o Brasil daqui uns anos, o ano que vem, algo que vai acontecer no Brasil, ou algo que vai acontecer no mundo, ou algo que vai acontecer na tua vida. Entenda, meus irmãos, que essas pessoas, os últimos vídeos que eu vi, e com certeza é a maioria das revelações e profecias, que na verdade, para mim, são mais profetadas do que coisas que veio de Deus, nada mais é do que eles estão citando a palavra de Deus. Eles estão falando o que a Bíblia já falava há muito tempo. Então, assim, nós já vivemos o princípio das dores faz muito tempo.
O princípio das dores não começou o ano passado, não começou esse ano. O princípio das dores começou lá atrás ainda, já nos tempos de Jesus Cristo, após a morte de Jesus Cristo. Lá, há mais de 2000 anos que já vivemos o princípio das dores. Então eu digo para vocês, eu não preciso de revelação deste profeta ou daquele profeta, que vai acontecer isso ou aquilo. Principalmente quando eles falam que o ano que vem vai surgir no mundo uma nova peste. Como este ano aqui, 2019, o mundo está passando por uma crise, está passando por uma luta com esse coronavírus, com essa doença, essa peste que só Deus sabe de onde que veio. Se foi através do homem, se foi através do animal. Então eu digo para vocês, biblicamente, que ainda esse ano, 2019, pode surgir outra peste mais letal, mais fatal do que o coronavírus. Bem como pode surgir o ano que vem, pode surgir no ano 2022. Este ano ainda pode acontecer tragédias no Brasil ou no mundo, seja de diversas formas. A violência está aumentando cada dia mais. Pode acontecer ainda algo ruim na minha vida ainda este ano ou ano que vem. Pode acontecer algo ruim ainda na tua vida esse ano ou ainda o ano que vem. Então, o que eu estou falando aqui é algo óbvio. O que a Bíblia já diz que ia acontecer. Então, de repente aparece uma pessoa aí no YouTube, que esse ano vai surgir isso, vai surgir aquilo no mundo, ou na tua vida, ou no Brasil, mas nada mais é do que ele está citando o que já está escrito na Bíblia. Então para mim, esses tipos de profetas ou profetisas, eu não dou crédito, porque é óbvio, porque o nosso mundo, segundo a Bíblia, ele vai de mal a pior. A violência está aumentando cada vez mais, as catástrofes naturais da natureza, no mundo ou no Brasil, estão aumentando cada vez mais. Agora estamos aí nos litorais do Brasil, ressacas do mar, onde fortes ondas estão invadindo as ruas. Então não é nenhuma novidade se ainda esse ano ou o ano que vem surgir um tsunami, ou surgir essa catástrofe natural, seja uma erupção vulcânica, um terremoto, maremoto, tornado, furacão, e por aí vai. E peste também, fome. Então isso já está escrito na Bíblia. Então essas profecias, pessoas nesses últimos tempos, tem um pastor famoso aí no YouTube que todo mundo dá crédito, segue essa pessoa. Eu não, porque eu já vi algumas profetadas dele. Nada mais é do que ele está citando a Bíblia. Para mim, uma profecia é válida e eu dou crédito quando uma pessoa chegar e dizer assim, irmão Fabiano, esse ano ou o ano que vem vai acontecer isso na tua vida. Ou vai acontecer isso no Brasil, ou no mundo, segundo a palavra do Senhor. Aí é outra história. Agora a pessoa basicamente está citando a Bíblia, que o ano que vem vai surgir uma nova peste, que o Brasil vai entrar numa crise, num momento de muita tristeza, de muita luta, de muita angústia. Isso não preciso de profecia para isso, de alguém para falar isso. Porque isso já é bíblico, está na palavra de Deus. Olha só, Atos, capítulo 21, versículo 10 e 11. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter convosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então olha só, aqui que eu dou crédito, profeta Ágabo falou em relação ao que ia acontecer com Paulo, que Paulo logo ele ia ser preso em Jerusalém por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então isto realmente aconteceu com Paulo. E ali o profeta Ágabo não está dando data, mês, ano, que iria acontecer aquilo com Paulo. Assim como muitos hoje dão datas, dão mês, ano, para o arrebatamento, para a aparição do anticristo. Aí chega tal dia, tal mês, não acontece. E muitas pessoas que seguem esses falsos profetas, pessoas que não têm entendimento nenhum, acabam se frustrando, se desanimando e até podem correr o risco de abandonar a fé.
Sabendo que em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus disse que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano da sua volta, do seu retorno, do arrebatamento. Aí me aparece um cara aí dando data, ó, mês tal, dia tal, vai acontecer o arrebatamento da igreja, se prepare, prepara as tuas malas, se conserte a tua vida. Aí chega o dia, não acontece nada. E eu fico assim que ainda muitas pessoas ainda continuam seguindo essa pessoa. Uma pessoa guiada fora da direção de Deus falar isso. Entende? Por isso que eu digo, o arrebatamento da igreja pode, como eu sou pré-tribulacionista, o arrebatamento da igreja pode acontecer ainda este ano, em 2019. O dia e o mês eu não sei. O arrebatamento pode acontecer o ano que vem. O dia e o mês eu não sei. E não vai ter como eu saber. Se o anticristo vai aparecer antes que a igreja vai passar pela grande tribulação, então, se o anticristo ainda vai aparecer este ano, em 2019, no mundo, o dia e o mês eu não sei, e não posso saber, e ninguém pode saber. Se o anticristo vai aparecer o ano que vem no mundo, ou em 2022, 2023, ninguém pode ter certeza. A verdade é que ele vai aparecer, está na Bíblia. O arrebatamento vai acontecer. Seja antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, o arrebatamento vai acontecer. E a grande tribulação vai acontecer. A volta de Cristo Jesus vai acontecer. Jesus vai voltar. E nós só vamos saber, com certeza, o momento em que Jesus voltará sobre as nuvens do céu. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E Mateus capítulo 24, versículo 30. A partir do momento que o anticristo se manifestar na terra. Porque daí sim o mundo terá mais 7 anos literais. Então, aí sabemos a volta quando Jesus voltará. Agora, o arrebatamento, para os pré-tribulacionistas, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o mês. Então, que os irmãos entendam o que eu quero dizer, passar através desta mensagem, deste vídeo, sobre profecias, revelações, que nesses últimos tempos, só está saindo profetada uma atrás da outra, pessoas revelando isso ou aquilo, falando que teve visão disso ou daquilo, falando que viu anjo do sexo feminino. Não existe, isso não está na Bíblia. Falam cada absurdo. E as pessoas seguem essas pessoas, acreditando que essas pessoas estão sendo usadas por Deus, mas não. Elas estão lançando uma profetada atrás da outra. Entende, meus irmãos? Então, para mim, profecia só é válida, só veio de Deus, como aconteceu com o apóstolo Paulo aqui, através do profeta Ágabo. Então, se alguém chegar e dizer para mim, irmão Fabiano, vai te acontecer um mal na sua vida, né? E se realmente esse mal acontecer, que ele não deu data e não falou o que vai acontecer, e realmente acontecer, então eu posso acreditar que veio de Deus. Senão, não. Porque um dos motivos que muitas pessoas abandonam a fé a Cristo e aos seus irmãos é falsas profecias, falsas revelações. A pessoa revelar isso ou profetizar aquilo na vida de alguém, ou no Brasil ou no mundo, e não acontece, a pessoa se frustra. Principalmente essa pessoa que não tem o conhecimento melhor das Escrituras Sagradas. Que a Bíblia já fala que nos últimos dias essas coisas iriam surgir, falsos profetas, falsas profecias, desastres, a violência aumentaria, perseguição, anticristo, marca da besta, injustiça, pestes, desemprego, traição, mentira, assassinato, idolatria, irmãos vestidos de lobo, irmão que se diz homem de Deus, está pregando a palavra de Deus, mas está cobiçando a irmãzinha. Homens que são casados, homens de Deus casados, mas está cobiçando a irmãzinha, está com intenção de levar essa irmãzinha para a cama, entende? Então tudo isso já está na palavra de Deus. E diante de tudo isso, Jesus quer que eu e você não nos desanimamos com isso. Pelo contrário, nós devemos exultar, nos alegrar, olharmos para o céu
porque a nossa redenção se aproxima. Aleluia. Lucas capítulo 21, versículo 28. Glória a Deus. Outra coisa que está surgindo muito nesses últimos tempos é pessoas que dizem que foram até o céu e depois foram até o inferno, ou vice-versa. Na Bíblia você não encontra ninguém que foi até o céu, foi lá, passeou com Jesus. Jesus mostrou como que era o céu. Jesus mostrou as pessoas que iam ser condenadas no fim dos tempos. E depois Jesus levou essa pessoa até o inferno, mostrou como que é lá. Então assim, para mim isso aí, o que a Bíblia nos ensina, nos fala, é visão. Visão é diferente do que você ir pessoalmente até o céu ou o inferno. Então pessoas que alegam, hoje em dia você vê no YouTube, tem muitas pessoas que dizem, que alegam terem ido para o céu e terem ido para o inferno. Tem pessoas aí que são turistas já, estão a todo momento indo para o céu e indo para o inferno. Então olha só que ridículo, que absurdo. E pessoas acreditam nesse tipo de gente. E ainda pessoas continuam seguindo essas pessoas. Aí Deus levanta um profeta verdadeiro, um profeta bíblico, aleluia. Um profeta que fala a verdade, essas pessoas não dão crédito. Esse aí, né? Aí vem pessoas levantadas que se levantam, falando um absurdo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal data, tal mês, e não acontece. E mesmo assim as pessoas não deixam de seguir essa pessoa. Aí a pessoa profetiza que o arrebatamento vai se dar tal mês, tal dia e tal ano, e não acontece. Aí ele pega, faz um novo vídeo e fala: irmãos, eu me enganei, eu errei aqui, errei o cálculo. Não, o arrebatamento vai acontecer daqui 2 dias, o arrebatamento vai acontecer amanhã. Está sempre dando datas, entende? Ele dá uma data, chega o dia, não acontece o que ele profetizou ou o que ele revelou, e aí ele remarca uma nova data, e assim por diante. Então pessoa assim não está sendo guiada pelo Espírito Santo, nem um pouco. Posso receber revelação através de sonhos? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Mateus capítulo 2, versículo 12. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Em outras versões está escrito assim: sendo por divina revelação. Então aqui, José e Maria foram advertidos através de uma revelação, através de um sonho, que eles não deveriam voltar à presença de Herodes, voltar para Jerusalém, porque eles estariam correndo risco de vida. Então, eu e você podemos sim, através desta passagem, que podemos receber uma revelação vinda direta dos céus para nossas vidas. Algo que Deus está querendo passar para os homens ou para tal pessoa, para mim ou para você, algo de ruim ou de bom que possa acontecer sobre a minha vida ou a tua. Então, podemos sim receber alguma revelação divina através de sonhos. Então, como eu falei antes, então pessoas aí que dizem revelação que vai abalar o Brasil e o mundo. Que novidade, para mim não é novidade. Revelação que vai abalar o Brasil ou o mundo, para mim não é nenhuma novidade. Para quem conhece a Bíblia, quando eu comecei a ler a Bíblia há 8 anos atrás, eu já sabia de tudo isso. Que o nosso mundo vai de mal a pior, o nosso Brasil vai de mal a pior. Porque em 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. João capítulo 12, versículo 31, Satanás é o príncipe deste mundo. Então, o que devemos continuar fazendo sim como igreja, lógico, orando, pedindo a proteção divina.
pedindo a Deus que nos ajude, que Deus proteja nossas vidas, que Deus abençoe e proteja o nosso querido Brasil, que Deus abençoe e proteja as nações, que Deus abençoe Israel, abençoe as nações de bem, que querem viver em paz, que não promovem a violência. Amém? Então, a maior revelação na palavra de Deus está lá, que é o livro do Apocalipse. Apocalipse ou revelação, tanto faz. Então ali no livro do Apocalipse já está revelado ao homem o que vai ainda acontecer nessa terra. E vai ser uma catástrofe atrás da outra. Vai ser uma dor atrás da outra. Mas isso eu estou me referindo para aqueles que vão ficar aqui. Para aqueles que vão sofrer a ira de Deus que será derramada no mundo através das suas taças. Então, como eu já disse, se alguém se levantar hoje ou amanhã, se você ainda ver um vídeo hoje ou amanhã no YouTube, que alguém falou que vai acontecer isso no Brasil ou no mundo, uma nova peste, uma catástrofe, enfim, irmãos, não se surpreendam. Isso já está escrito na Bíblia há muito tempo. São pessoas que citam o que está escrito na Bíblia. E então assim, as pessoas acabam acreditando, nossa, como que o cara sabia, o cara é de Deus. Mas se a Bíblia já diz que essas coisas iriam acontecer. Agora, se eu pegar e dizer aqui, Igreja do Senhor, se prepare. O ano que vem vai acontecer o arrebatamento da igreja. O ano que vem vai surgir uma nova peste. Ano de 2020 vai surgir uma nova peste no mundo, mais terrível, mais fatal. O ano que vem vai surgir uma catástrofe terrível aqui no nosso Brasil. Vai ser um tsunami, vai ser um terremoto, um tornado, em tal cidade, em tal estado, e por aí vai. Aí é outra história, meus irmãos. Aí sim, isso veio de Deus. Entende o que eu quero falar? Aí sim veio de Deus. Agora eu falar coisas que vai acontecer uma peste, uma catástrofe, isso é normal, pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, no Brasil ou no mundo. Amém? Que vocês realmente tenham entendido o que eu quis passar com esta mensagem. Amém?